Eu vou apresentar a Rita. Rita Helena Borré, que é uma mulher cisgênero preta, é lésbica, é médico de família e comunidade, mestre em atenção primária à saúde pela UFRJ, especialista em gênero e sexualidade pelo CLAN IMS e doutoranda em saúde pública pela ENSP Fiocruz. Atua como médica na estratégia de saúde da família, na clínica da família, Antídio Dias da Silveira, Jacarezinho, no município do Rio. É membro do coletivo Negrex e do coletivo negro da Fiocruz, e uma das coordenadoras do Grupo de Trabalho de Saúde da População Negra da Sociedade Brasileira de Medicina da Família e de Comunidade. Seja bem-vinda, Rita. Boa noite aí para todo mundo que está chegando ainda. Eu quero agradecer muito a Rita por ter aceito o convite. A Rita é uma pessoa super ocupada, como vocês podem ver. Rita, nós estamos muito interessados em ouvir você sobre o tema. O tema nós duas conversamos e acabou que a Rita propôs, e eu achei um tema bem legal, que é, peraí, que eu vou ler para vocês. Só um minuto. Agora vocês tenham aí com vocês, deixa eu repetir. Perspectiva interseccional para a produção de um cuidado equânime. Eu conversei com a Rita, disse a ela, a Rita é amiga da Amanda, que esteve conosco da outra vez, que também é do Negrex. Eu conversei com a Rita sobre esse encontro que nós temos realizado toda terceira quinta-feira do mês, que é um encontro que, o mote do encontro é a descolonização do pensamento, e também a apresentação de intelectuais afrodiaspóricos, de autores afrodiaspóricos. Então, a Rita se dispôs a vir conversar conosco sobre a prática dela, trazendo esse tema para conversar com a gente. Então, ela vai falar, Rita, você pode falar por 30, 40 minutos, o tempo que você precisar, até 50 minutos, porque o restante do tempo vai ser uma conversa nossa com você. Se você quiser parar antes para nós dialogarmos, você pode parar. É uma conversa, eu espero que todos se sintam à vontade para perguntar coisas a ela, para esclarecer a respeito das questões que ela vai trazer para nós, para essa conversa. Então, a palavra está com você. Bom, super obrigada, assim, boa noite a todas, a todos e a todos, é um super prazer estar aqui. Vânia foi conversando um pouquinho comigo sobre o convite e esse grupo, e eu pensei assim, poxa, acho que eu vou levar algumas das minhas inquietações a partir da minha prática de cuidado e do que eu tenho lido na produção do meu doutoramento acadêmico, para a gente conversar, para a gente discutir, para a gente pensar junto, né? Eu acho que quando a gente está falando em descolonização do saber, em produção de cuidado com equidade, a gente está num processo de produção ainda, né? A gente está num processo que é longo aí e que a gente vai precisar de muitas mãos, de muitas mentes pensantes e de uma série de novas perspectivas para pensar como que a gente vai superar os desafios que estão colocados. Então, pensei em trazer um pouquinho desse tema, que é o tema da interseccionalidade na prática de cuidado, de como a gente pode produzir um cuidado em saúde com justiça social, com equidade, a partir da lente interseccional. E aí eu preparei algumas coisinhas para trazer para vocês, assim, para a gente... Eu não trago nenhuma ideia fechada, eu trago reflexões, eu trago algumas ideias, algumas inquietações para a gente pensar e para a gente discutir. Eu falo muito, então eu vou tentar me organizar aqui no tempo para falar só 40 minutos, porque eu também quero muito ouvir vocês. Bom, eu preparei uma apresentaçãozinha, tudo bem se eu compartilhar? Tudo bem, eu vou só pedir para o André. André, você está aí? Bem, com certeza ele está, eu espero que esteja me ouvindo. Boa noite, André.
Tem como você compartilhar com a Rita? Já compartilhou, já está aberto. Bom, então sem mais delongas, vou começar aqui e aí a gente vai conversando. Vocês estão conseguindo ver minha tela, né? Imagino que sim. Vamos. Bom, geralmente gosto de começar me apresentando, né? Como Vânia falou, eu sou uma mulher cisgênero, preta e lésbica. A Patrícia Hill Collins, que é uma intelectual negra estadunidense, ela usa muito esse conceito de outsider within, que já foi traduzido para português como forasteira de dentro, que é um conceito que vai dizer sobre a produção intelectual, a produção na academia, a partir das vivências de pessoas, de corpos marginalizados, como racializados como inferiores, né? E como esse movimento da produção, a partir dessa noção de forasteira de dentro, é também uma forma de negar a imposição de marginalização, a imposição do silenciamento e a negação da intelectualidade de mulheres negras. Então, ela diz, né, que quando mulheres negras escolhem valorizar os aspectos da condição feminina afro-americana que são estereotipados, ridicularizados e criticados na academia e mídia popular, elas estão, na verdade, questionando algumas das concepções básicas que são usadas para controlar grupos dominados em geral. Então, acho que é muito importante, e talvez mais importante do que títulos e especializações, me apresentar do meu lugar de mundo e com quais processos que eu vou me construindo enquanto sujeito e como que eu produzo conhecimento também. Bom, eu acredito que quase todos vocês já tenham visto esse texto, mas eu vou ler para vocês rapidinho. Aqueles homens ali dizem que as mulheres precisam de ajuda para subir em carruagens e devem ser carregadas para atravessar valas e que merecem o melhor lugar onde quer que estejam. Ninguém jamais me ajudou a subir em carruagens ou a saltar sobre poças de lama, e nunca me ofereceram melhor lugar algum. E não sou uma mulher? Olhem para mim, olhem para meus braços. Eu arei, plantei e juntei a colheita nos celeiros, e homem algum poderia estar à minha frente. E não sou uma mulher? Eu poderia trabalhar tanto e comer tanto quanto qualquer homem, desde que eu tivesse oportunidade para isso. E suportar o açoite também. E não sou uma mulher? Eu pari 13 filhos e vi a maioria deles ser vendida para a escravidão. E quando eu clamei com a minha dor de mãe, ninguém a não ser Jesus me ouviu. E não sou uma mulher? Esse discurso, que é extremamente conhecido do século XIX, ele é um discurso proferido por uma mulher negra, por Sojourner Truth, na época da luta pelo voto feminino e pelo sufrágio feminino, né? E aí, os questionamentos de Sojourner Truth nos mostram uma questão que, muito tempo depois, Maria Lugones vai trazer para a gente de uma maneira muito fácil da gente entender. A Maria Lugones diz o seguinte, ela diz que na intersecção entre mulher e negro, há uma ausência onde deveria estar a mulher negra, precisamente porque nem mulher nem negro a inclui. A interseção, segundo Lugones, nos mostra um vazio. Por isso, uma vez que a interseccionalidade nos mostra o que se perde, nós ficamos com a tarefa de reconceitualizar a lógica da interseção, para, desse modo, evitar a separação das categorias existentes e os silenciamentos. Eu gosto muito da forma como Maria Lugones traz a noção de interseccionalidade, porque ela aponta para a gente os vazios que a interseccionalidade mostra, porque, ao fim e ao cabo, né, as sociedades modernas coloniais, elas vão produzir uma série de categorizações que vão ser dicotômicas e vão ser hierárquicas e vão produzir uma série de silenciamentos. E na encruzilhada entre essas matrizes de opressão, a gente vai ter uma série de produções de subhumanidade, uma série de subsujeitos que ficam num lugar social de vazio, numa inexistência. E aí é muito comum a gente ver a representação da interseccionalidade dessa maneira, né? Como duas vias que vão se cruzar
produzindo dinâmicas sociais distintas. E aí a gente está falando, né, por exemplo, do racismo e do patriarcado ou do machismo, como na encruzilhada entre essas matrizes de opressão, a gente vai ter lá a mulher negra. Mas é mais do que isso, né? Quando a gente vai falar de interseccionalidade, sim, a gente vai falar sobre a produção da ideologia racial e da produção de subsujeitos a partir da hierarquização racial, mas a gente também vai falar de outras matrizes de opressão, né? Patrícia Hill Collins traz para a gente essa noção das matrizes de opressão que vão ser fundamentais para sustentar o capitalismo e o colonialismo que hoje se atualiza na colonialidade. Então, quando a gente fala das interseccionalidades, a gente precisa pensar, né, na matriz de opressão racial, a gente precisa pensar na matriz de opressão produzida pelo patriarcado, a gente também vai precisar pensar na matriz de opressão produzida pela heterossexualidade compulsória, que está extremamente atrelada ao patriarcado, e a gente vai pensar naquela matriz de opressão que talvez seja que a saúde pública, a saúde coletiva brasileira mais se debruçaram em estudar, que é a matriz de opressão de classe, né? A gente consegue resgatar na história da saúde pública e da saúde coletiva brasileira uma série de reflexões sobre o quanto que a pobreza produz adoecimento e sofrimento. Mas quando a gente vai olhar para as outras matrizes de opressão, é praticamente como se elas não existissem, ou como se elas não fossem tão importantes assim. E aí Maria Lugones vai dizer para a gente algo extremamente importante, que é essas matrizes de opressão, elas nunca vão funcionar sozinhas, né? Elas vão estar sempre interconectadas, e é por elas estarem interconectadas que o capitalismo se sustenta. Então, se de alguma forma a gente quer pensar em produzir cuidado em saúde atento às desigualdades e às iniquidades que o capitalismo se baseia para se construir, a gente vai ter que fazer sempre com um olhar e com uma perspectiva interseccional, senão a gente corre o risco de produzir ou sustentar mais violências e mais silenciamentos. Talvez essa seja a principal questão para a gente discutir aqui hoje. Eu vou adiante. Porque Maria Lugones, eu tirei uma parte importante que ela diz o seguinte: quando a gente pega, né, o racismo, quando a gente pega o patriarcado, quando a gente pega a heterossexualidade compulsória e a construção capitalista, ela vai trazer a ideia para a gente da imposição de um sistema moderno colonial de gênero. E ela vai responder a Sojourner Truth dizendo que, quando Sojourner Truth pergunta, e não sou uma mulher? A resposta da Maria Lugones é não, porque a mulher colonizada, a mulher racializada como inferior, a mulher negra como Sojourner Truth, não pode ser considerada uma mulher, porque mulher é uma categoria pensada e produzida para mulheres brancas. Em relação a mulheres negras, em relação a corpos negros racializados, o que Maria Lugones diz é da produção de nossos corpos e de nossas subjetividades a partir dos interesses do capitalismo patriarcal cis heteronormativo. E aí é muito importante a gente entender essa noção de que a nossa existência, a nossa produção de subjetividade, ela é permeada, e quando eu digo nossa, eu estou dizendo de pessoas negras, eu estou dizendo de corpos racializados como inferiores, como sub-humanos. Eu vou dizer que a nossa subjetividade, a nossa forma de socializar, ela vai ser atravessada pelas imagens de controle, né, por discursos que nos aprisionam em algumas possibilidades de existência dentro da sociedade, em algumas e poucas possibilidades de existir e ser validado socialmente. E aí, o conceito de imagens de controle é um conceito da Patrícia Hill Collins, mas é extremamente interessante quando a gente dialoga Patrícia Hill Collins com Lélia Gonzalez para pensar quais são as imagens de controle, então, produzidas para essas mulheres racializadas como inferiores brasileiras, né? E naquele artigo de 1984, Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, a Lélia Gonzalez vai trazer para a gente um pouquinho de como ela percebe os lugares sociais aceitos para mulheres negras no Brasil. E ela vai falar do lugar, né, da empregada doméstica ou do lugar da subserviência, que nada mais é do que um desdobramento do lugar da mucama escravizada, e também como um desdobramento da mucama escravizada,
a mulher negra objeto sexual permitido, né? E aí a gente tem na nossa cultura brasileira, na nossa socialização, a naturalização da mulher negra enquanto a mulher hipersexualizada, e aí a gente vê, por exemplo, né, essa emblemática imagem de uma propaganda de cerveja que diz: é pelo corpo que se reconhece a verdadeira negra. É sempre interessante lembrar que denunciaram racismo, né, e a devassa não foi prejudicada, porque, na verdade, não se percebe racismo nessa imagem, foi o que a justiça brasileira disse. A empregada doméstica e todos os serviços, né, de subserviência, e aí a mulher negra vai ser representada. Então, quando é o dia da empregada doméstica, está autorizado a gente a trazer mulheres negras para garantir representatividade, que é o que a Bombril fez nessa outra propaganda. E o lugar muito interessante da mãe preta, né? Mas que, assim como mostra na imagem, é a mãe preta dos filhos brancos de ora seus senhores, ora seus patrões na atualidade. Quando a gente vai falar, né, de babás e de empregadas domésticas que são quase da família, mas que são quase da família, né, dos seus patrões e deixam de ter família por conta disso. E aí essas imagens de controle, obviamente, não se aplicam apenas a mulheres negras. Essas imagens de controle também vão se aplicar a homens negros, a pessoas trans e travestis e não binárias negras. Essas imagens de controle também vão se aplicar a pessoas indígenas. E a gente precisa entender o quanto que essas imagens de controle vão afetar não só a forma como a gente se percebe na sociedade, como a gente socializa, mas a forma também como as pessoas nos percebem na sociedade, né? E aí, só trazendo aqui uma miscelânea das imagens que a gente sabe muito bem, que a gente conhece, e que muitas vezes a gente naturaliza porque a gente não se questiona sobre essas imagens, né? Por que que o jovem negro é sempre percebido como suspeito em potencial, perigoso em potencial, agressivo em potencial? Porque a valorização do corpo do homem negro é sempre linkada à sexualidade ou é linkada à potência esportiva, né? Ela não é linkada, por exemplo, à intelectualidade, à afetividade, à sensibilidade. As imagens de controle relacionadas ao homem negro são sempre vinculadas a essa hipersexualização, a essa agressividade, a essa violência. E isso vai atravessar, né, nas imagens de baixo, a gente tem fotos de jovens negros universitários e de como que essas imagens de controle atravessam a forma como eles interagem, né? Então, é isso, é quando alguém se sente autorizado a dizer para um jovem negro, desculpa, é que eu te vi e achei que você era suspeito. Ou dizendo que, nossa, você é até uma menina bonita para uma mulher negra, né? Ou dizer, como assim você não sabe sambar? Não são todas as mulheres negras que sabem sambar? Então, como essas imagens de controle vão atravessar, e aí se elas atravessam, né, o nosso processo de construção de subjetividade e a forma como a gente socializa, elas também vão atravessar os nossos processos de saúde, adoecimento e cuidado. Bom, e aí só para terminar um pouquinho essa parte inicial, é muito importante a gente lembrar sobre como que o racismo brasileiro ele vai se apresentar na nossa sociedade, né? Como que o racismo brasileiro ele vai fazer com que a gente viva numa sociedade em que as pessoas identificam que o país é racista, que a nossa sociedade é racista, mas que ninguém se considera racista, ninguém se percebe racista, ninguém se percebe produzindo racismo no cotidiano. Então, como eu falei, a saúde pública e a saúde coletiva brasileira conseguem muito facilmente perceber a matriz de opressão de classe como uma questão que vai atravessar o processo de saúde e adoecimento. Mas entender a questão racial como um determinante social em saúde, entender o racismo como determinante social em saúde é muito desafiador. E precisou o movimento negro organizado se articular, produzir dados para conseguir, finalmente, em 2009, produzir uma política nacional que desse conta de denunciar o racismo institucional e dizer, olha, existe racismo no Brasil e o racismo determina o processo de saúde e adoecimento à medida que ele vai condicionar pessoas negras a receber um cuidado em saúde pior, por serem pessoas negras, né? E esse racismo brasileiro, ele se organiza a partir do mito, de dois mitos, né? O mito da democracia racial, então o mito de que somos todos iguais e a questão racial ficou no passado e já foi superada, e o mito da superioridade branca,
o mito de que o que é esperado, o que é mais avançado, aquilo que todos devemos almejar e todos devemos atingir, é um suposto padrão de sociedade que é todo pautado numa ideia de branquitude, né? De uma vivência padronizada que o padrão é ser geralmente homem, branco, burguês, e se tudo der certo, norte-cêntrico, né? Então, essa é aquele padrão que se busca o tempo inteiro. E para a gente buscar o tempo inteiro esse padrão, o que a gente vai fazer? A gente vai o tempo inteiro negar da população negra que veio escravizada do continente africano para o nosso país na cultura brasileira, né? E aí a gente vai cada vez mais fazendo o movimento que a Lélia Gonzalez chama de naturalizar as questões do nosso cotidiano. Então, quando a gente, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, né, pensa no bairro do Leblon, a gente e quando a gente pensa no bairro do Jacarezinho, que é onde eu trabalho, que é uma favela que recentemente apareceu em todos os jornais do Brasil por conta da chacina e da forma como a polícia entra, né, com helicópteros e caveirão atirando nas pessoas, todo mundo vai pensar automaticamente num bairro de pessoas negras. Por quê? Porque a gente naturaliza uma divisão racial dos espaços, que é produzida exatamente por esse racismo que, ao mesmo tempo que ele finge não existir, ele vai existindo e se mantendo e se propagando e se sustentando e, mais do que tudo, se atualizando, né? Bom, vamos em frente, então, mais um pouquinho. Tá, Rita, mas a gente está falando da necessidade de um olhar interseccional, da necessidade de olhar para como essas matrizes de opressão vão produzir, né, subjetivação, socialização e processos de saúde, adoecimento e cuidado distintos, mas o que isso tem a ver com a saúde, né? Por que a gente está falando disso e está falando de saúde? Só para a gente lembrar que, muitas vezes, quando a gente vai falar de saúde, a gente vai falar de ciência, aí a gente vai falar de como a ciência, ali no século XIX, ali no século XX, ela vai virar, ela entra no lugar, né, da igreja como a verdade absoluta, como aquilo que deve ser tido como norma, como verdade, como razão. E aí eu gosto muito quando Walter Miolo escreve sobre esse processo, né, da teologização para a secularização, dizendo que nada mais foi do que uma disputa entre parentes de uma mesma família, porque a verdade, na teologização, né, com a Igreja Católica forte, e aí no momento em que passa a ser a produção da ciência, a produção da razão, quem continua produzindo essas verdades os proponentes continuam sendo cristãos, brancos, homens, presumidamente heterossexuais. Então, a forma de entender o mundo e a forma de produzir padrões continua sendo a partir dessa perspectiva, da perspectiva das mesmas pessoas ali, né? E aí eu queria trazer o quanto que a saúde, mas principalmente a medicina, ela passa a ser uma arma muito importante na produção de corpos que são considerados descartáveis e de corpos que podem ser considerados e de corpos que são passíveis de serem deixados para morrer ou que são passíveis de serem ativamente mortos, né? E a Fátima Lima, que é uma antropóloga que estuda bastante as questões relacionadas com saúde, ela faz um jogo usando tanto os conceitos de biopoder e biopolítica do Foucault, quanto os conceitos mais atuais de necropolítica do Achille Mbembe, para a bionecropolítica e para discutir a bionecropolítica brasileira, que, segundo ela, se constitui de forma diaspórica, assimétrica, opressora, violenta, genocida e racista, porque, em larga medida, o racismo é o motor do princípio necropolítico. Essa marca socio-racial coloca o Brasil hoje frente à alarmante realidade do genocídio da população negra. Não dá para a gente considerar que é uma coincidência que 75% dos jovens que são assassinados anualmente no nosso país sejam jovens negros. Não há uma coincidência, há uma produção
de marginalização de corpos negros, há uma produção dessa noção de descartabilidade para que haja também uma naturalização desses dados e desses fatos que se repetem, né? Quando a gente, enquanto movimento negro organizado, começa a demandar que dados sobre a Covid-19 sejam apresentados desagregando por raça-cor, era porque a gente já sabia que a Covid-19 mataria mais pessoas negras, mas também chama muita atenção o quanto que, durante muito tempo, o discurso de que o vírus é democrático, o vírus vai matar, vai atacar as pessoas da mesma maneira, ele reverberou no nosso país, né? Bom, e aí a Cecília Donângelo, ela fala para a gente exatamente de como a medicina ela vai se revestir de uma suposta neutralidade científica, ela vai se revestir de uma suposta objetividade para sustentar e para manter aqueles discursos das imagens de controle e aquelas opressões dicotômicas que são produzidas pelo discurso moderno colonial. Então, por exemplo, quando Nina Rodrigues se toma de um discurso científico para dizer que a população negra é mais agressiva e por isso precisa ficar mais tempo na cadeia, isso só é possível porque a medicina se toma desse lugar de neutralidade, desse lugar de verdade absoluta. E o quanto que a gente não continua repetindo esse mesmo discurso, tomando sempre a produção de cuidado, tomando sempre a saúde, tomando sempre a medicina como lugares de verdade absoluta, como lugares de que há uma objetividade e, portanto, é possível produzir um cuidado para todos de uma maneira igual, né? Eu gosto muito quando a Jiménez Lucena ela escreve sobre como a medicina foi importante na imposição da matriz de opressão de gênero na colonização da Espanha no Marrocos, né? E aí ela vai dizer que a medicina ocidental moderna, que é a medicina que a gente conhece, tem desempenhado um papel fundamental nessas estratégias colonizadoras para a consecução de objetivos materiais e ideológicos, participando de diversos processos de colonização étnica, racial, de classe e de gênero desenvolvidos nas sociedades modernas. Então, o que a Jiménez Lucena faz e o que a Cecília Donângelo nos convida a fazer é parar de interpretar a produção de cuidado em saúde, parar de olhar para a medicina enquanto uma suposta prática objetiva e entendê-la enquanto estratégia de manutenção e de exercício de bionecropolítica, de hierarquização de vivências e de manutenção de marginalizações e de subhumanidades. Né? É um exercício que para a gente às vezes é difícil, mas a gente vai chegar na prática, né? Aí eu pergunto para vocês assim, tá, a gente está falando de como que as matrizes de opressão vão se encontrar em interseção na vivência das pessoas, como que elas vão atravessar o processo de saúde e adoecimento, mas como é que isso acontece? Né? Como é que isso aparece para a gente no encontro clínico, por exemplo, né? Num espaço de cuidado? E aí eu botei uma cena hipotética aqui, né, para a gente imaginar, será que vai aparecer assim? A pessoa, o profissional de saúde vai perguntar, me conta da sua dor, o que que você acha que pode ser? E aí a pessoa vai sentar e vai dizer, olha, não sei, eu acho que eu estou cansada de carregar o patriarcado racista cis heteronormativo nas costas e no meu corpo. Essa cena nunca vai acontecer, né? Essa cena, esse momento, essa reflexão e essa forma de trazer o problema, ela nunca vai aparecer. E aí a gente tem um problema, porque a gente tem a noção de que essa ideia de que um cuidado igual para todo mundo não dá certo, a gente sabe que as matrizes de opressão vão atravessar os processos de saúde e adoecimento das pessoas, mas não vai aparecer dessa maneira que está colocado aqui. Eu gosto muito desse texto da Maya Angelou, porque ela coloca de uma maneira muito palpável o que pode ser que esteja acontecendo e que muitas vezes a gente nem seja capaz de perceber. Ela diz o seguinte no livro Carta à Minha Filha, né? Ela diz, abri a porta do consultório e minhas esperanças me abandonaram. Havia um rapaz branco atrás da mesa. Sentei-me, olhei para ele outra vez e comecei a chorar.
como aquele rapaz branco privilegiado seria capaz de compreender o coração de uma mulher negra que estava doente de culpa por ter deixado seu filhinho negro para ser criado por outras pessoas? Cada vez que eu olhava para ele, as lágrimas inundavam meu rosto. Geralmente, esse fragmento de texto faz com que a gente pense assim, caramba, talvez muitas dos encontros clínicos que eu tive, muitas das vezes que eu produzi cuidado, eu pensei em que eu estava produzindo cuidado em saúde de uma certa maneira, mas eu estava silenciando, eu não estava me permitindo acessar uma série de questões que vão atravessar o processo de construção subjetiva e social das pessoas que eu estou atendendo. E aí, né, como é que a gente faz a partir disso? Né, eu disse que eu estava trazendo mais questões do que proposições, mas tem algumas. Ainda dá tempo de falar um pouquinho? Tranquilo, Vânia? O meu tempo acabou. Estava com o microfone fechado, mas você pode concluir. Tá, beleza, então. Bom, aí a primeira coisa que eu queria perguntar para vocês, assim, se a gente vai atender uma mulher de 35 anos que apresenta quadro de cefaleia e tontura, é a mesma coisa, ou a gente se prepara, ou a gente vai produzir a mesma forma de cuidado quando a gente vai atender uma mulher preta de 35 anos que apresenta quadro de cefaleia e tontura? E se esse cuidado que vai ser produzido vai ser igual quando a gente descobre que apresenta quadro de cefaleia e tontura? E ainda mais, né? Se a gente sabe que ela é uma mulher preta, lésbica, de 35 anos, atualmente desempregada, que apresenta quadro de cefaleia e tontura, ser exatamente o mesmo cuidado em saúde, se a gente não vai oferecer o mesmo cuidado em saúde nos 4 casos, a gente questiona, a gente se pergunta, a gente se permite que essas informações entrem no encontro clínico, né? Eu acho que essas são algumas perguntas que a gente pode se fazer, assim. E aí eu pergunto para vocês, né? Quando a gente olha para essas duas crianças, a gente pensa que vai produzir cuidado em saúde da mesma maneira? Porque tem uma frase que é muito comum, né, produzida pelo mito da democracia racial, que é: só existe uma raça humana e eu não sou racista. Eu trato todo mundo igual, com muito amor, com muito afeto, porque todas as pessoas são humanas. E aí eu pergunto para vocês, né, se a gente fizer um cuidado exatamente igual para essas duas crianças, a gente está conseguindo alcançar o princípio da equidade que diz lá, né, no Sistema Único de Saúde, que é entender as necessidades e as vivências distintas de cada pessoa. Assim, quando a gente olha para essas crianças e pensa, vou fazer um cuidado em saúde igual para elas, a gente está reforçando o mito da democracia racial e promovendo iniquidade, ou a gente está, de fato, pensando e avançando numa ideia de justiça social e equidade? E aí eu tenho alguns dados que mostram para a gente que produzir um cuidado em saúde igual para essas duas crianças significa que a gente não está reconhecendo, ou que a gente está falhando em perceber que essas crianças negras vão ter uma chance muito maior, né, de serem diagnosticadas na escola ou nos outros espaços de educação, como pessoas que não se adaptam, como crianças que não se comportam bem, que não aprendem bem, que têm algum déficit de atenção, que têm algum transtorno de personalidade. Então, esses diagnósticos são muito mais comumente aplicados ou supostos para crianças negras, e a gente também não está reconhecendo que essas crianças negras têm uma chance muito razoável no nosso país de serem assassinadas, de serem mortas, né? Essas duas crianças têm chances muito diferentes de serem paparicadas na escola, de serem socializadas e serem compreendidas como crianças bonitas. Então, a autoestima dessas crianças se produz de uma maneira muito diferente. Então, quando a gente diz que produz um cuidado exatamente igual, tem alguma coisa que a gente está fazendo que está simplesmente mantendo o mito da democracia racial, que está mantendo as iniquidades que a gente já tem no nosso país. Só para avançar, de novo, quando a gente olha para esses dois grupos de jovens, né, a gente produz o mesmo cuidado em saúde? O que eu posso dizer de antemão é que eu sei que a gente não produz o mesmo cuidado em saúde. E sabe por que a gente não faz? Porque a gente acha que os jovens da esquerda merecem um cuidado em saúde melhor do que os jovens da direita.
né? Por quê? Porque a gente foi ensinado na sociedade a olhar para esses jovens da direita e percebê-los como perigosos em potenciais, violentos em potenciais, como aqueles corpos descartáveis que, se morrer, tudo bem, porque, afinal de contas, trazer um perigo para a nossa sociedade. Então, nesse caso, a gente já faz cuidado em saúde desigual, só que é um desigual que não vai no sentido de equidade, vai no sentido de manutenção e aumento de violência e iniquidade, né? Como que funciona a experiência de ser na sociedade para esses jovens que estão na nossa direita, né? Eu olho para esses jovens e lembro do paciente que eu atendi há 2 semanas atrás, que me falou: Rita, eu tenho muito medo de sair do Jacarezinho, porque quando eu saio do Jacarezinho para andar de bicicleta pela zona sul da cidade do Rio de Janeiro, muitas vezes acontece das pessoas ficarem me olhando torto, muitas vezes acontece da polícia me abordar, muitas vezes acontece de pessoas acharem que eu roubei o celular ou que eu estou planejando um arrastão. Como que é isso? Como que é se construir sujeito social vivendo o tempo inteiro com essa imagem de controle, né? E aí eu lembro do meu paciente no Jacarezinho, mas a gente pode olhar para as notícias e lembrar do jovem que foi acusado de estar roubando uma bicicleta que era dele no Leblon, né? Simplesmente porque ele era um jovem negro andando com uma bicicleta elétrica. E a ideia de um jovem negro andando com uma bicicleta elétrica no Leblon faz com que a gente associe direto essa imagem à imagem de uma pessoa perigosa em potencial, de um jovem que ou deveria estar roubando ou que deveria estar sendo encarcerado. E a gente também vai precisar lembrar da quantidade de mulheres negras que são mães tendo seus filhos perdidos por uma política que é naturalizada, que é a política de morte, que é o genocídio da população negra e da juventude negra em curso. Para terminar, e eu prometo que estou terminando, quando a gente olha, né, para essas duas mulheres que estão passando por um processo muito semelhante, que é o processo de gestar, pelo processo de se preparar para maternar uma criança, né? Será que faz sentido a gente pensar um cuidado em saúde universal e que todas as mulheres que estão passando pelo processo de maternar, pelo processo de gestar, elas devem receber o mesmo cuidado? Ou será que não? Ou será que a gente precisa pensar em todas as especificidades que as imagens de controle, que o racismo brasileiro vão produzir para mulheres negras, né? Quando a gente fala em violência obstétrica, que é uma forma de uma situação de fragilidade, muitas vezes, tanto no pré-natal quanto durante o parto, a gente sabe que 66% das vítimas de violência obstétrica são mulheres negras. A gente sabe que é preciso olhar com o olhar da interseccionalidade para perceber que a forma como essa violência obstétrica vai acontecer, ela vai se dar de maneiras distintas para essas duas mulheres, né? Como a ameaça da violência obstétrica vai aparecer. A gente precisa lembrar que essa negra que está gestando, ela é o tempo inteiro lembrada que a maternidade negra, ela não é estimulada no nosso país. Afinal de contas, a mãe preta autorizada é a mãe preta do filho branco do patrão, é a mãe preta do filho branco do seu senhor, não é a mãe dos seus próprios filhos, né? E aí a gente vai lembrar da Kathleen Romeu, que mesmo durante a gravidez foi assassinada, né? Então, violência obstétrica ela vai aparecer de maneiras muito diferentes se a gente olhar com a lente interseccional, se a gente olhar as possibilidades na nossa sociedade. E se essa mulher negra superar a gestação, não morrer por causa de uma situação materna, ela pode lidar com situações como a situação da Mirtes, que durante a pandemia teve seu filho assassinado enquanto ela estava tentando cuidar da casa da patroa, né? E eu estou falando do Miguel, acho que todo mundo lembra do caso. Ou a gente tem a vivência das 3 mães de Belford Roxo, que até hoje estão com seus filhos perdidos e que a gente conseguiu, enquanto sociedade, ignorar o desaparecimento dessas 3 crianças, né? Então, se a gente faz um cuidado em saúde igual, a gente está negando todas essas possibilidades e, mais do que isso, todos os atravessamentos e os medos que vão perpassar essa experiência de maternar para essas mulheres negras, por exemplo. E aí, bom, eu ia trazer para
para vocês, né, para a gente perguntar. Quando a gente fala em cuidado integral em saúde, né, como que a gente acessa e de que forma a gente hierarquiza outras racionalidades médicas, por exemplo, né? Enquanto profissionais de saúde, produzindo cuidado, será que a gente é capaz de reconhecer os privilégios que a gente tem e as violências que a gente reproduz? Né? Quais são os discursos e as leituras que a gente conhece e que a gente se submete na hora de produzir cuidado em saúde? E aí, alguns desafios para a gente pensar e começar a nossa conversa. Qual é a urgência que a gente tem de desuniversalizar essa prática de cuidado em saúde, né? Quais são os perigos que a gente deixa de ver quando a gente pensa numa história única, produzida para uma humanidade única e padrão, né? Quanto que a gente é capaz de validar os marcadores sociais de diferença e as matrizes de opressão no processo de saúde e adoecimento, e quanto que a gente é capaz de silenciar esses marcadores, né? Qual a importância, se a gente quiser, de fato, alcançar a equidade e justiça social, da gente olhar de uma maneira interseccional e não essencialista, né? Porque quando a gente olha de uma maneira essencialista, a gente, de novo, está colocando a população negra num bolo só, ou a gente está colocando homens negros todos num bolo só, ou mulheres negras num bolo só. A gente, muitas vezes, é capaz de discutir a existência da população LGBTIA+, sem fazer qualquer racialização sobre esse debate. Mas quando a gente olha para os dados desagregados, a gente vê que mulheres trans e travestis negros são 82% das pessoas que estão sendo assassinadas, né, das pessoas trans que estão sendo assassinadas no nosso país. Então, o quanto que a gente é capaz de fazer um olhar interseccional, de produzir um cuidado atento e o tempo inteiro com essa perspectiva interseccional, né? E aí, uma questão que tem cada vez me afetado mais no nosso papel de profissionais de saúde e pensando saúde e produção de cuidado, a gente está imediatamente interessado em projetos de felicidade que muitas vezes vão nos condicionar a imagens de controle e ao exercício ou a busca pelo mito da superioridade branca, ou a gente está comprometido com projetos de liberdade, com projetos de emancipação, com projetos que almejam a descolonização das nossas existências e das nossas vivências, né? Eu termino por dizer o que a gente já vem dizendo há muito tempo, né? Se Lélia Gonzalez, em 84, dizia o lixo vai falar em numa boa, Grada Quilomba vai dizer originalmente é de 99, ela vai dizer, não é que nós não tenhamos falado, o fato é que nossas vozes, graças a um sistema racista, machista e cis-heteronormativo, têm sido sistematicamente desqualificadas, consideradas conhecimento inválido ou então representadas por pessoas brancas, que ironicamente tornam-se especialistas em nossa cultura e mesmo em nós. Né? O Bell Hooks vai dizer para a gente o quanto que não é fácil dar nome à nossa dor e torná-la lugares de teorização e de produção também de conhecimento e produção de cuidado em saúde. E aí, para terminar e para a gente conversar, eu gosto muito dessa música do Emicida, em que ele vai dizer, né? Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Se isso é sobrevivência, me resumir a sobrevivência é roubar o pouco de bom que vivi. Por fim, permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Achar que essas mazelas me definem é o pior dos crimes, é dar o troféu para o nosso algoz e fazer nós sumir. Então, quando a gente está falando em cuidado integral em saúde, quando a gente está falando da necessidade de uma perspectiva interseccional, a gente está falando no que talvez o caminho para a gente conseguir desuniversalizar e descolonizar a forma de produzir conhecimento seja imediatamente relacionada com a nossa capacidade de olhar de uma maneira interseccional para as vivências e para a forma como a gente é produzido dentro da nossa sociedade, a forma como a gente é validado, a forma como a gente muitas vezes é aprisionado em imagens de controle que produzem sobre nós. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Rita, muito obrigada. Muito obrigada pelo trabalho, por tudo que você disse. E eu gostaria que as pessoas aqui presentes conversassem, que fosse uma conversa, como foi da última vez, que nós possamos conversar com a Rita, perguntar. Ela trouxe também algumas questões, nos arriscarmos a responder, ou pelo menos tentar pensar junto. Então, a palavra está aberta para vocês.
Eu vou pedir para alguém me ajudar. Você pode me ajudar, Wagner? Se alguém escreveu alguma coisa no chat, você pode me ajudar? Porque eu sempre me perco no chat. Então, está aberta a palavra. Você quer falar, Wagner? Você associou com uma música? Que música? Eu associei com a música da Nina Simone, que é Ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no culture, ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no God, ain't got no life, ain't got no love. Quer dizer, é tudo tirado, né? Eu não tenho amor, eu não tenho dinheiro, eu não tenho mãe, eu não tenho perfume, eu não tenho Deus. Quer dizer, tudo é negado, tudo é tirado, tudo é, né? Porque é uma história, uma mancha extremamente profunda na nossa história, né? É inaceitável, assim. E depois ela afirma, não, mas eu tenho perna, eu tenho o meu sexo, eu tenho as minhas costas, eu tenho o meu cabelo, eu tenho minha mãe, eu tenho a minha cultura, eu tenho sim, e eu tenho a minha liberdade, né? E ela afirma, então assim, vai ter luta, vai ter briga, vai ter quilombolas, vai ter resistência, vai ter... Não vai ser passar por cima, não vai ser assim, né? Então, e é desigual, né? Então, e é muito desigual, porque né, a sociedade, né, as armas, a história o pensamento colonizador faz com que aquela senhora da imagem que você mostrou para a gente da redenção de Cã, a avó, ela está agradecendo que o neto tenha nascido branco, porque ele vai sofrer menos. Quer dizer, a avó, ela chega e fala, meu Deus, o meu netinho é branco, ai, que bom, não vai mais sofrer o quanto eu sofri, a mãe dele sofreu, o tio, toda a ancestralidade dele, né, daquela criança, que não sabe, porque vai apagar, porque ele não vai ter pai, não vai ter avô, não vai ter, porque vai estar sendo apagada pela branquitude de um processo colonizador extremamente perverso, né? Então, assim, a fala da Rita me trouxe essa música, essas imagens, me fez pensar exatamente nessas questões. Muito obrigado, Rita. Massa, Eu tenho uma Wagner. questão. Tu estava falando, né, vai ter resistência. Eu gosto muito de um texto da Maria Lugones que ela diz que está tendo resistência, né? Desde o momento que as primeiras pessoas foram... Desde o momento que os europeus pisaram aqui e a população nativa indígena resistiu, desde o momento que as pessoas, né, que vieram escravizadas pisaram aqui, tem muita resistência, né? E ela faz um exercício que é interessante da gente visitar essas fraturas da colonialidade, né? De visitar como que as pessoas estão resistindo, sem romantizar, assim, mas olhando exatamente para o quanto que a gente tem produzido resistência, né? Tem produzido resistência com religiões de matriz africana, tem produzido resistências com produção de artes marciais, tem produzido resistência quando a gente se nega a esse lugar, né, de subsujeito e de não poder falar, e fala e busca conhecimento. Então, acho que é bacana quando ela fala isso. Tem tido muita resistência. O que a gente não consegue muitas vezes fazer é perceber esses movimentos de resistência como movimentos de resistência, porque o nosso olhar está sempre olhando para aquilo que é colocado como padrão. Assim. Muito legal de trazer a música da Nina Simone, eu gosto muito dela também. A Sônia tem uma pergunta para você, a Sônia Beatriz. Depois a Joyce. Boa noite para todo mundo. Obrigado, Rita. Eu até tenho uma questão para colocar, mas eu também queria colocar uma outra questão em cima do que Wagner coloca, que eu acho importante, que essa imagem da redenção de Cã, onde aquela mulher idosa, está olhando para os céus e agradecendo pela imagem que está na frente dela, também é importante a gente olhar para essa imagem e pensar e interrogar se era assim mesmo que as pessoas de descendência africana, nascidas aqui no Brasil e vindas do continente africano, de várias origens, realmente pensavam aqui.
porque provavelmente não, talvez algumas quisessem, mas mesmo que elas quisessem passar por esse processo, fazer com que suas gerações tivessem a possibilidade de passar por esse processo de miscigenação, perguntar se isso era uma questão de como que é que isso foi imposto, né? Essa ideia da branquitude, né? Mas eu eu fico muito incomodada com aquela imagem, porque, de fato, essa imagem de que os negros estão pedindo para que suas gerações, para embranquecerem e para que suas gerações embranqueçam, para que eles tenham uma chance, essa é uma visão do colonizador, essa é uma visão das elites brancas brasileiras, né, que transformaram o projeto de colonização europeia, né, criaram todo um processo, abrasileiraram, como a Rita coloca, traz lá o racismo brasileiro. Então, essa perspectiva da redenção de Cã é uma perspectiva muito brasileira, de um projeto imposto às pessoas negras, às pessoas de descendência africana, né, de suas distintas origens. Então, é só para essa questão. E aí, para que a gente tenha isso em mente, né? Porque muitos acham realmente, ou trazem essa ideia de que, e não só naquele momento, porque essa ideia também continua fomentando o imaginário de que os negros querem se tornar brancos, de que os negros têm inveja dos brancos, né? Tem muito essa questão. O livro Psicologia Social do Racismo, da Cida, organizado pela Cida Bento e outras, vão muito trabalhar essa questão do narcisismo branco, de como que esse projeto de branqueamento vai ser imposto aos negros, né? Aqueles que desejavam, entre aspas, e não desejavam esse processo, enfim, uma série de questões. Eu já falei demais, outra coisa que eu queria colocar é o seguinte, que também tem a ver um pouco com isso. Quando você, Rita, coloca, traz essas questões, né? Você trouxe ali vários exemplos de possibilidades de atendimento, né, que se configuram na vida de um profissional de saúde, seja da medicina ou seja fora da medicina, né? Mas podia ser um psicólogo, um psicanalista, enfim. Que você colocou ali o mesmo tipo o mesmo perfil de pessoa e agregando identidades, né? Geracional, pertencimento étnico-racial, identidade de gênero, identidade sexual e classe, né? Uma preocupação que eu tenho, não estou dizendo que você está dizendo isso, mas essa interpretação ela existe, eu vejo também, não só entre pessoas brancas, mas também entre pessoas não brancas e negras, de uma ideia de que, para atender determinados perfis e dar conta dessas demandas interseccionais das populações que sofrem os problemas da opressão, só seria possível se pessoas como elas estivessem do outro lado da cadeira atendendo, né? E aí eu acho que a gente precisa sim colocar para dentro mais médicos, mais psicólogos, mais psicanalistas, assim como mais professores universitários, enfim. Nós precisamos ver a diversidade que é esse país ser representada dentro das instituições sociais, público ou privado. Mas eu tenho uma preocupação que da compreensão que muitos têm disso, de que, então, já que eu não sou cis, eu não sou homem negro, não sou mulher negra, não sou pobre, então eu sou incapaz ou estou impossibilitado de compreender o outro lado, né? Então, eu acho isso muito também importante, que o fato de eu não ser não significa, não ter aquele pertencimento e aquela experiência, aquela vivência, não me desabilita, né? Ou me incapacita, não gosto dessa palavra não, porque aí gera um pouco mas não me fugiu a ideia, de não poder ser capaz de perceber a necessidade daquela pessoa que está ali para ser atendida com cuidado, com qualidade, com humanidade, com solidariedade. Porque se eu não posso realmente entrar no corpo do outro e na experiência subjetiva do outro, eu posso sim passar por experiências de formação, né, em sala profissional, mas também
como uma formação do cunho dessa sociedade em diversos espaços, e sim ter a capacidade de atender qualquer um. Assim como eu, mulher negra, que já passei por várias situações que você vai descrevendo aí, eu sei que eu sou capaz de atender uma pessoa branca, completamente diferente das minhas experiências, né? Eu devo ser capaz de fazer isso. Tem limitações? Tem. Então, se a recíproca precisa ser verdadeira. Né? Então, era isso. Eu já falei demais, mas eu precisava trazer isso para mim é um incômodo muito grande, tá? Essas limitações. Obrigada. Desculpa aí. Rita, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você gostaria de já falar alguma coisa ou junta mais uma pessoa falando para depois você falar? Fica à vontade. Eu acho melhor responder, porque a gente meio que vai num bate-bola, assim, né? Tá bom. Sônia, eu acho que tu traz duas coisas que são extremamente interessantes, né? Acho que tem uma questão na imagem da redenção de Kant, que ela traz um pouco de qual é o discurso por trás do mito da democracia racial brasileira, né? A gente quer viver numa democracia racial desde que todas as pessoas entendam e tenham inculcado a ideia do mito da superioridade branca. A gente vive numa sociedade que é democraticamente racial, mas todas as pessoas negras entendem o seu lugar de subserviência, entendem o seu lugar de subhumanidade e buscam essa superioridade branca, né? Então, acho que quando a gente vai ler Gilberto Freire, quando a gente vai ler uma série de autores que levantaram a ideia da democracia racial, é sempre a partir desse pressuposto, né, de que as pessoas negras vão entender qual é o seu lugar, que é aquilo que Milor Fernandes falava, né? No Brasil, a gente não precisa de leis e de regras, porque o negro sabe exatamente o seu lugar. Então, quando eu vejo a imagem da redenção de Kant, eu acho que é muito interessante a gente entender que a imagem da redenção de Kant, ela vai traduzir o discurso por trás da ideia da democracia racial no contexto brasileiro, que é essa democracia racial que de democracia não tem nada, porque ela está o tempo inteiro subjugando a população negra e construindo e reforçando o mito da superioridade branca, assim. E aí tu traz uma outra coisa que eu acho muito importante da gente discutir, né? Porque esse discurso de que, então, para cuidar de pessoas negras, você precisa ser um profissional de saúde negro, é o maior, para mim, a maior armadilha que a branquitude cria para se desresponsabilizar dessa produção de cuidado. Né? Se a gente olha, por exemplo, e aí eu vou falar de novo, especificamente dentro da medicina, 77% das pessoas que usam exclusivamente o Sistema Único de Saúde são pessoas negras. E aí a gente tem menos de 25% dos profissionais médicos que se formam sendo pessoas negras. Complicou, né? Porque aí, se só quem é negro pode cuidar de quem é negro, complicou muito, né? E aí talvez a gente tenha que refletir de por que esse discurso nunca foi produzido para, por exemplo, pensar que só quem pode cuidar de pessoas da favela são pessoas da favela. A gente não produziu, não reforçou esse discurso para discutir que só mulheres poderiam cuidar de mulheres. Mas a gente rapidamente construiu caminhos para dizer exatamente isso que você diz, né? Não, para cuidar de pessoas negras, você precisa entender a subjetividade por trás de ser uma pessoa negra, então você precisa também ser uma pessoa negra. Isso significa simplesmente a branquitude dizer, eu não quero estudar, eu não quero buscar os conhecimentos que vão me tornar capaz de atender uma pessoa, de atender uma pessoa negra, porque é isso que a Grada Quilomba diz, né? A gente tem produzido conhecimento, a gente tem produzido uma série de coisas, a gente tem produção de Fanon, a gente tem produção de Neuza Santos, a gente tem produção da Cida Bento, a gente tem produção de uma série de pessoas negras discutindo, a Aimé Césaire, inclusive, né? E aí, como é que a gente vai dizer que, de repente, não, para falar e para cuidar de pessoas negras tem que ser negro? Não. O que a gente precisa fazer é desuniversalizar essa prática de cuidado em saúde e achar que todo mundo vai ser a partir de um mesmo padrão, que é o padrão da branquitude. A gente precisa entender que tem uma série de perspectivas e de vivências distintas e a gente precisa se preparar para cuidar de todas as pessoas. Né? Teoricamente, isso aí é que é equidade, é isso aí que é justiça social e tal. Mas eu concordo muito contigo, assim, a gente tem que tomar muito cuidado para não cair nessa armadilha, porque é a maior armadilha que tem, porque a gente nunca vai conseguir
Nunca não, estou sendo pessimista. Em algum momento, talvez a gente tenha tantos profissionais de saúde negros quanto brancos, mas a gente não vai, por exemplo, a atenção primária brasileira, ela não nos permite escolher quem vai ser o profissional de saúde que vai cuidar da gente. E aí, então, a gente vai cair na pegadinha de, se eu tiver com uma pessoa branca, deu ruim para mim. Se eu tiver com uma pessoa negra, então eu vou conseguir ser cuidado? Não pode ser assim. Né? Então, acho que tem toda uma questão da responsabilização e da busca por conhecimento, porque quando você falou isso, eu lembrei de uma outra questão comum que as pessoas dizem, que é assim, eu, enquanto pessoa branca, não tenho lugar de fala para falar sobre racismo ou para participar dessa construção. De novo, desresponsabilização, né? Porque, assim, você também tem lugar de fala, você também se beneficia desse processo, e, no fim das contas, não foram as pessoas negras que criaram o racismo, né? As pessoas negras estão, desde da ideologia do racismo sendo produzida, sofrendo com essa questão, né? Sendo desumanizadas nesse processo. Então, também é uma responsabilidade muito importante da branquitude olhar para isso, olhar para os seus privilégios, se racializar e aí sim produzir cuidado em saúde para todo mundo. Assim, eu acho que muito importante a tua fala. Obrigada. Perfeito, obrigada a você. Wagner. Agora é a Joyce que está inscrita. Boa noite a todos, né? Primeiramente, queria agradecer a Rita, né? Fiquei muito tocada com as suas falas e acaba que o que eu, né, ia trazer se aproxima muito do que foi falado, né? Agora mesmo, assim, que era, né? Eu fiquei com algumas inquietações, né? Porque você trouxe, né, a questão das imagens de controle, né? E aí eu fiquei pensando, né, nas imagens de controle e na construção do negro, né, subjetivamente como objeto, né? Pensando no sujeito branco, né, que é superior, né? Se o branco é superior, logo ele é sujeito, né? E aí até se aproxima com o que a Grada Quilombo denomina como outro, né? E a partir disso, eu fiquei pensando, né, também sobre as demarcações dos espaços, né? Que você deu o exemplo, né, de quem mora em Ipanema e quem mora na Rocinha, né? De que simbolicamente, ele tem algo que passa para o imaginário, né, para uma construção de uma imagem, enfim, de quem mora em Ipanema é branco, quem mora na Rocinha é preto, né? Então, e aí eu fiquei pensando que a demarcação desses espaços, né, tornam esses corpos relevantes ou irrelevantes, e que esses territórios, eles também são territórios simbólicos, né? E aí é onde eu fiquei pensando no final da sua fala, que dialoga com a fala da Sônia, né? Na importância, né, de refletir numa perspectiva de uma responsabilização, de uma compreensão de que território é esse, né? Que essa subjetividade carrega, porque eu fiquei pensando no como essas matrizes de opressão chegam nos consultórios, para os atendimentos clínicos, e aí pensando, né, no nosso trabalho clínico mesmo, né? Porque, psiquicamente, o negro e o branco são atravessados por essas imagens de controle, de lugares distintos, né? E que penso que a partir daí de que essa estrutura de dominação vai se constituindo, né? Porque na imagem de controle, o negro ele tá numa posição de subalternização, de anulação, de não sujeito, de objeto, para o branco, né? E o branco está dentro de um lugar que é superior. E isso diz desse território, né? Desses territórios simbólicos. Eu fiquei pensando nisso. Porque, né? Eu fiquei tentando trazer para a clínica a sua fala, sabe, Rita? Porque eu acho muito importante, né? Essa reflexão, porque eu fiquei me questionando, assim, né? Da importância de pensar no princípio da equidade na clínica, né? Porque
se há uma compreensão de que há uma universalização, né, por mais que sejam consideradas singularidades, mas lugares que os corpos negros, os corpos minoritários, né, carregam, se eles não forem considerados e vistos, né, então já está sendo uma relação de colonial, que está beneficiando a uma estrutura, né, que é de dominação, né, e esse olhar da interseccionalidade, eu fiquei pensando que ele possibilita, né, a consciência da reprodução da estrutura de dominação dentro desse espaço, né, porque se eu reconheço, né, as interseccionalidades, eu já reconheço que há uma estrutura de dominação, né, e isso não é apenas para o branco, né, mas eu penso assim, eu sou uma mulher negra, mas cisgênero, né, eu posso reproduzir alguma violência de dominação com uma mulher negra trans, né, por essa construção, né, do campo social. Então, essas foram as minhas inquietações, assim, que eu fiquei pensando na perspectiva da clínica ser como um espaço emancipatório, como mesmo foi trazido. Então, é isso, assim. Obrigada, Joyce. Rita, eu acho que tem algumas coisas escritas no chat que eu acho que conversam um pouco com isso que a Joyce disse. Você pode ler, Wagner? Posso sim. A Sônia Bromberg, ela disse assim: trabalho espetacular, Rita, denso e profundo na abordagem, tão competente da questão racial na vertente do cuidado médico. Parabéns, estou impactada e emocionada. Nina Simone, presente. A Judith Foldes, ela disse: importante fala da Sônia, importante, muito importante a fala da Sônia. A Ruth Lerner, ela diz o seguinte: achei importante a resposta da Rita Helena, dialogando com a reflexão feita pela Sônia, se contrapondo à ideia de que o médico branco, a priori, não poderia ter uma escuta sensível à paciente negra. Teve lá no começo, Vânia, uma música que a Larissa colocou. Eu não citei aqui, mas é porque não tem o nome da música. Ela colocou o link, mas eu não sei qual é a música. Mas ela colocou aqui porque ela fez também uma associação com a fala da Rita, a Larissa, tá? Lá no começo. Larissa, se você quiser, você pode postar a letra para a gente saber, ou então dizer o nome da música. Antes da Rita falar, eu queria estimulá-los a conversar com a Rita livremente. Esse espaço aqui é um espaço de conversa, até para a gente tentar realmente trazer essas questões para o nosso ambiente, pensar essas questões junto com ela. Eu estava ouvindo a Joyce e me lembrei de uma outra armadilha que eu vejo, né? Que é quando a gente diz assim, não, então quem vai cuidar das pessoas negras é o profissional de saúde negro, a gente parte do pressuposto de que todas as pessoas negras passaram pelo processo de se perceber negro e de se tornar negro e de, muitas vezes, romper com uma máscara branca, que às vezes foi ferramenta de sobrevivência durante a vida inteira, né? Eu lembro que, enquanto eu estava fazendo faculdade, eu não me percebia uma pessoa negra, né? Eu sempre me percebi uma pessoa negra, mas eu não percebia o quanto que isso atravessava a minha vivência, né? Mas muitas vezes as pessoas me colocavam no lugar de, bom, chegou a pessoa negra aqui, então ela vai falar sobre racismo, então ela pode falar tranquilamente sobre as vivências da pessoa negra e tal. Eu falava assim, mas peraí, o que está acontecendo, assim? Né? E o quanto que muitas vezes a gente faz esse movimento de essencializar as pessoas negras de novo, né? De universalizar as pessoas negras como todas tendo uma mesma experiência. Uma questão que o racismo nos coloca é a questão de que
pessoas negras respondem pelo grupo, né? Enquanto pessoas brancas, por serem sujeitos, têm o direito de se perceber enquanto indivíduo, né? E isso é muito perigoso, isso é muito difícil, assim, né? Ruth estava falando dessa questão de que, a priori, o médico branco pode sim fazer uma escuta sensível, mas talvez também seja importante nesse processo das pessoas brancas se racializarem, pensarem que pode ser que aquela pessoa negra, quando chega no consultório e encontra com uma pessoa branca, já cria uma série de defesas e uma série de barreiras com medo de viver as violências que está acostumada a viver com pessoas brancas, né? Então, eu acho que dentro do processo de letramento racial, dentro desse processo de perceber-se branco, de reconhecer os privilégios da branquitude, está também esse movimento de perceber que muitas vezes a própria imagem de ser branco pode trazer uma série de gatilhos de sofrimento, de violência para as pessoas negras, né? E talvez produzir um cuidado em saúde com interseccionalidade e conseguir fazer uma escuta sensível parta também dessa ideia e dessa noção de perceber que, poxa, será que eu te gero algum desconforto? Será que a minha imagem te gera algum desconforto? Porque isso pode acontecer, né? E eu acho que é interessante a gente entender essa possibilidade, até para a gente produzir, né, encontros clínicos, encontros intersubjetivos que sejam significativos e que sejam, de alguma maneira, racialmente equânimes também, assim, eu acho que isso é importante, e muitas vezes as pessoas, profissionais de saúde brancos me perguntam assim, mas como é que eu supero isso? E a minha resposta é sempre, eu não tenho a menor ideia, essa nunca foi uma questão para mim, assim, mas eu acho que as pessoas brancas têm que pensar sobre isso, têm que produzir isso também, né, tem que ler e pensar em que caminhos, como é que eu trago isso, como é que isso vai aparecer na forma como eu estou produzindo cuidado também, que eu acho que é super interessante. Posso responder rapidamente para a Rita? Quer dizer, continua. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, Rita, eu concordo com você, mas causou impacto em mim de desconforto também, né? Quando essa imagem, eu concordo, na medida em que você também desdobra a questão, né, dessa chegada de uma pessoa negra num consultório com branco, toda a inquietude, a dúvida se esse outro, não é, que é visto como um estranho também, pode compreendê-la e pode ter uma escuta sensível. Mas essa imagem que você apresentou congela numa situação de impossibilidade, não é? De um impasse. Quer dizer, não tem essa continuidade que você está trazendo aqui nessa conversa, não é? E existe essa questão. Como psicanalistas, a gente sabe de pacientes negros que não querem, a priori, também ter analistas brancos que possam, não é, ter uma escuta mais empática, mais sensível às suas vivências. Não é? Eu até tenho, na minha clínica, pacientes negras, e é um trabalho que se desenvolve, né? É uma ponte possível. Então, eu gostaria de também deixar essa mensagem, né, positiva, né? Mas é muito importante que a gente esteja dialogando e abrindo essas questões aqui, mesmo que possa causar também desconforto, a gente que não se sente nesse lugar dessa branquitude que está em tamanha oposição ou contradição com a negritude. Eu posso falar ou tem alguma ordem? Hã? Continua. Não, eu acabei. Eu fico preocupada, não é, com esse processo de poder construir pontes, né? De diálogo, entendimento e tudo mais. Tem alguém inscrito, Wagner? A Cristina gostaria de falar. Tem alguém antes dela? Não, Vânia, não tem ninguém inscrito. Pode falar, Cristina. Eu gosto de conversar, né? Eu fico meio sem noção. Ruth, bom, primeiro eu quero agradecer muito
agradecer muito a Helena, eu quero agradecer a Vânia, porque a Vânia, ela faz o meu mundo ficar diferente. Porque, Ruth, eu acho que tem uma coisa que a gente não tem noção da nossa branquitude, entendeu? A gente não percebe como a gente repete essas relações. E quando você, Ruth, especialmente falou, eu lembrei da minha análise, que foi uma coisa muito marcante na minha vida, e a minha analista trabalhava em casa. E eu sou de uma origem de classe média, tijucana e tal. Aí lá fui eu de ônibus. Quando eu cheguei na casa dela, foi até a Ana Maria que me indicou a minha analista. Não, foi a Diva, agora nem sei mais. Aí eu olhei, era uma casa que para mim era uma mansão. Eu falei, o que eu vim fazer aqui? Essa mulher não vai entender nada do que eu vou falar. Mas eu falei assim, pô, vim da Tijuca, peguei 2 ônibus, eu vou tocar a campainha. E entrei. E foi um encontro, eu saí de lá, assim, super emocionada, eu tive um super encontro. Então, eu queria falar isso porque eu acho que uma pessoa negra, quando a gente abre a porta e vê aquela imagem da doutora, né, no caso, deve sentir alguma coisa parecida com isso que eu sentia. E eu tenho uma preocupação desse movimento que a nossa sociedade está fazendo, da gente ter consciência do que a gente está fazendo, porque eu tenho refletido muito e me preocupa a gente achar que a gente é muito bacana porque a gente está fazendo isso. Não, não somos. Nós somos só humanos, a gente está consciente que a gente tem uma dívida, a gente está consciente que algo precisa ser feito. Então, eu acho que essa é uma reflexão que nós temos que fazer lá dentro da Brasileira. Qual o significado da cota para nós? Nós estamos reagindo à chegada desses novos alunos. Eu acho isso fundamental. E, Rita, agora, para você, de novo, porque eu tenho experiências assim, de um racismo gritante em muitos momentos da minha vida e que eu tive um certo estranhamento. E aí você traz questão, e eu falo assim, mas o que você pensa? Eu queria que você me desse uma resposta, porque dá angústia. Da universalização que você questiona bastante, e eu acho muito pertinente, mas eu acho que tem alguma coisa de reconhecer as pessoas negras como pessoas, não como uma classe inferior de gente. Você falou da inteligência, tem um filme maravilhoso, que é O Menino que Inventou o Vento. É uma coisa aquele garoto, assim, você fica de uma inteligência completamente acima da média. Não sei se vocês não viram, vejam. E eu podia citar outros. Eu lembrei de uma música do Gilberto Gil, não pode ter cabelo louro, tem que ter cabelo liso, não sei o quê, essa coisa. E por que um lábio carnudo é bom para beijar, né? Macio, é bom? E por que vai desvalorizar essa característica do que é negro? Então, da universalização que eu penso, assim, o branco tem que descobrir que o preto é tão gente quanto ele. Ele não teve a chance que a gente teve. Assim, parei por aqui, depois posso falar mais. Não, Cristina, acho tuas questões super importantes, assim. Inclusive, para a gente pensar algumas questões, né? Por exemplo, assim, a gente vive numa sociedade, essas imagens de controle que eu estava mostrando e tal, elas são discursos que são produzidos não só para pessoas brancas, né? Elas são produzidas e elas são naturalizadas por todos nós, negros inclusive. Então, por exemplo, eu estava ouvindo o Ruth falar, né, sobre o incômodo com essa abertura da porta e o estranhamento com, tipo assim, pô, será que essa pessoa branca vai conseguir me ouvir, vai conseguir entender o que eu tenho para dizer? No Jacarezinho, volta e meia, quando eu abro a porta, as pessoas ficam muito incomodadas, assim. Mas cadê a médica? Assim, a médica sou eu. Assim, ué, mas peraí. E será que... E aí, muitas vezes, eu me peguei, no começo da minha carreira, inclusive, assim,
me percebendo precisando justificar que eu poderia estar naquele lugar, né? Naquele lugar que a sociedade nunca imaginou que eu pudesse estar, né? Existe um prestígio social muito grande na medicina e ela foi, talvez, uma profissão pensada para pessoas brancas, inclusive por isso revestida dessa neutralidade, dessa objetividade. Então, quando as pessoas, majoritariamente pessoas negras, entram no consultório e veem que a médica é uma mulher negra, isso não gera uma felicidade instantânea. Não, pelo contrário, isso gera um estranhamento, assim, poxa, mas será que ela é tão competente quanto os médicos brancos que eu estou acostumado? Né? E aí é a gente entender que essas imagens de controle, elas vão estar o tempo inteiro atravessando o nosso encontro intersubjetivo da produção de cuidado, assim, né? A forma como a gente naturaliza o racismo, a forma como a gente acaba aprendendo com essas imagens de controle, elas vão atravessar a gente o tempo inteiro, assim. E aí a gente precisa, talvez, estar muito consciente da gente, para a gente perceber quais são as violências que a gente produz, quais são as violências que a gente naturaliza, né? A Joyce estava falando assim, por exemplo, eu sou uma mulher cis, mas eu posso cometer violências com pessoas trans. Audre Lorde falava muito sobre isso, né? Audre Lorde falava sobre assim, o quanto que eu sou capaz de perceber as opressões que eu não vivencio, né? Porque talvez eu tenha tido alguma possibilidade, alguma oportunidade que faz com que eu não vivencie essas outras opressões. Então, por exemplo, enquanto uma mulher negra lésbica, que Audre Lorde ela de classe média, talvez não percebesse, ou ela ficava o tempo inteiro se percebendo para não naturalizar as opressões que outras mulheres negras estavam vivenciando também. E isso é muito importante, porque quando Cristina fala assim, né, a gente tem que entender as pessoas negras como pessoas, é parte disso, né? É parte da gente entender também que essas pessoas negras vão ser pessoas o tempo inteiro atravessadas pelo racismo enquanto um determinante social em saúde, só que elas não vão se reduzir a isso, elas não se reduzem ao racismo me atravessa, elas vão ser pessoas que vão se socializar e que vão se subjetivar a partir de várias questões, incluindo o racismo. Então, acho que talvez o desafio seja a gente ampliar a nossa perspectiva para entender que o racismo faz parte desse processo, assim como, né, a heterossexualidade compulsória, assim como a cisnormatividade fazem parte desse processo que nos constitui enquanto sujeitos, né? E não estar dentro da norma vai ser muito complicado, vai ser muito perverso, mas vai ser parte de como a gente se constrói sujeito, né? E aí as pessoas falam muito sobre a inescapabilidade do racismo, porque ele está na nossa pele, assim, né? No Brasil, o racismo, ele não é o racismo de origem, ele é o racismo de marca, ele é o racismo do fenótipo, ele é o racismo do nariz largo e lábio carnudo ser identificado como ruim, como feio, como inferior, né? E aí o próprio processo da pessoa negra de não identificar aquilo como negativo, como inferior, é um processo difícil, é um processo duro, é um processo que precisa muitas vezes de rede de apoio que nem sempre existe, né? Eu acho que quando a gente vai discutir, por exemplo, existem muitos textos que vão discutir as vivências de solidão de mulheres negras, as vivências de solidão de pessoas negras, a solidão vem muitas vezes não de uma relação afetiva que não se concretiza, mas vem muitas vezes dessa percepção de estar o tempo inteiro vivenciando um não lugar, de estar o tempo inteiro precisando se provar e se afirmar em lugares que não foram pensados pela ruptura com essas imagens de controle, né? E aí, por último, vou parar de falar, para deixar todo mundo falar também. Cristina, eu acho que o movimento que vocês estão fazendo de fazerem outras leituras, de ouvir outras pessoas, de abrir perspectiva, é de se valorizar muito, sim, porque a gente viveu até hoje sem fazer isso, assim. Então, a sociedade vive muito bem, obrigada, mantendo o racismo do jeito que sempre manteve, sustentando o capitalismo do jeito que sempre se manteve, assim. É para achar que, não, tranquilo, então eu vou dormir porque hoje eu sou uma pessoa melhor? Talvez não, mas é um caminho que está sendo trilhado que já é um caminho de muita potência, de muita mudança, de muita transformação, assim. E quando a gente começa a trilhar caminhos de mudança e transformação, acho que gera essa angústia, essa ansiedade de quais são as possíveis, né? Quais são os caminhos possíveis. E aí eu vou ficar muito triste, mas o que eu vou te falar são caminhos que a gente vai construir, assim, são os caminhos que a gente vai produzir, né? Eu tenho discutido muito sobre
letramento racial, que é uma teorização da Frances Wittgenstein, que é uma intelectual estadunidense também, como que a gente consegue trazer isso para as dinâmicas de saúde, mas esse é só um caminho dentre vários caminhos possíveis que a gente tem que produzir, que a gente que vai construir a partir das nossas inquietações, a partir das nossas percepções que vão sendo possíveis quando a gente vai ampliando o olhar. Assim. Tem aqui uma fala da queria Sônia. fazer, posso falar rapidinho, só para responder? Não, eu concordo, eu estou orgulhosa da minha sociedade, mas é porque eu acho, porque a gente está andando no fio da navalha, eu tenho medo de se perverter, entendeu? Eu tenho orgulho e vou dizer que temos todos eu ia falar dívida, Vânia, mas vou falar um agradecimento à Vânia, eu particularmente na minha vida, e acho que esse movimento na brasileira se deve muito à conscientização e à presença que a Vânia teve dentro da brasileira. Então, eu estou orgulhosa, sim, mas eu acho que a gente tem que ter cuidado, que não é fácil isso que a gente está construindo, não. Eu só queria fazer uma pergunta para a Cristina. Eu não entendi medo disso se perverter. Eu acho que isso só pode ser evolutivo, não é? Enfim, inclusive tendo coordenado a comissão de seleção e dentro de grupos de trabalho que a gente tem, Rita, que são os grupos de acompanhamento, que reúnem alunos de vários níveis de formação, esses alunos negros bolsistas que entraram estão dando um show enfim, de compartilhamento de vivências e tem sido uma coisa que eu só vejo como enriquecimento, não é? E podendo se replicar, não é? Nas próximas, enfim, seleções, porque agora a abertura, não é, já se instalou, a gente vai seguir nesse projeto, não é, Vânia? E realmente a Vânia enfim, é a pioneira, é a estrela que está iluminando esse caminho, né? Ruth, talvez eu não tenha me feito... vou dar espaço para os outros, depois eu falo. Não, se você quiser responder, ela pode responder. Então, tá. Ruth, é no sentido de como isso entra dentro da gente. Uma vez eu li um conto do Machado de Assis, que tinha uma pessoa que ajudava todo mundo. O Machado, ele era muito genial. Mas, no fim, a pessoa era um prazer de ser ela saudável e ajudar o outro. Não era uma coisa da solidariedade. E eu tive uma vez uma paciente que, deitada no divã, aquele paciente clássico e tal, e aí ela começa assim, eu não sou racista, tanto eu não estou racista, que a minha filha está namorando um negro, e para mim isso não é problema. Aí eu falei, quando você me fala isso é um problema. Então, quando eu falo da perversão, é da gente tomar muito cuidado, a gente fica orgulhoso, mas a gente não fica orgulhoso demais, da gente ter noção do que é que a gente está fazendo, e como eu pelo menos tenho um sentimento de satisfação, assim, uma felicidade que isso está acontecendo dentro da brasileira, eu fico muito feliz. Entendeu? Mas é o cuidado que eu acho que a gente tem que ter, que nem quando vem um neném recém-nascido, a gente cuida no pote, olha a cabecinha, olha a coluna, a gente está com um recém-nascido aí na brasileira, que eu acho também que vai crescer e a gente está no caminho. Mas eu fico preocupada com isso, a repercussão. Eu não quero, porque às vezes a gente fala no calor da emoção e é mal compreendido, né? Vânia. Tem alguém mais querendo falar? Tem 2 comentários e a Sônia se inscreveu. Tem um comentário da Sônia Bromberg, ela diz o seguinte: oportuna e pertinente a reflexão da Ruth, sensível e esperançosa, abre essa questão complexa. E Cristina tem razão, nossa branquitude encarnada num racismo estrutural. E aí ela continua falando ainda num outro comentário dela. Mas só me causou estranheza e incômodo o argumento clássico citado pela Cristina. O negro abre aspas, tão gente quanto a gente, fecha aspas, que, a meu ver, contém uma condescendência disfarçada. Né?
Aí, depois da Sônia Beatriz, que se inscreveu, tem a Maria Tereza também, que se inscreveu. Tá? Então, a Sônia Beatriz pode falar. Sônia. Então, eu queria só trazer duas questões, eu tô achando isso aqui ótimo. Então, eu acho que essas questões que a gente está trazendo passa pelo letramento racial, patriarcal, heteronormativo, né? Assim, e aí, respondendo um pouco a Cristina, dialogando com a Cristina e com a Ruth, que elas trazem coisas também para eu pensar, eu acho que a sociedade ela precisa se constituir enquanto um espaço seguro, espaços seguros, né? Um espaço seguro que as feministas negras de diversas partes, mas em especial as afro-americanas, chamavam de safe space, espaços seguros, que é isso que as mulheres negras da diáspora vão fazer de acordo com a sua realidade, territorialidade, seu lugar, e em diversas instituições das quais elas faziam parte. Pode ser igreja, pode ser o quintal da casa de uma vizinha, onde todo mundo se junta, pode ser um bando de mulher usando... Isso pode ser visto em outros grupos de mulheres, mas, então, é criar esse lugar em que as pessoas se sintam confortáveis e seguras para que elas possam estar de mente e corpo, né? E que elas possam falar das suas questões, trocar, se sentir seguro. Então, eu acho que a sociedade ela começou a abrir para essa possibilidade e está nesse processo, é assim que eu vejo. Né? Então, é preciso se constituir enquanto um lugar que vai criar, que seja em si, enfim, enquanto instituição, e dentro dela vários lugares, vários espaços seguros para isso, para pessoas negras e outros grupos não brancos, como indígenas, como refugiados, enfim, aqueles que... E esses espaços seguros, eles precisam ser garantidos para os futuros psicanalistas, que são as turmas, que, né, os estudantes que vão entrar, os que já estão, e também para a clientela de pacientes negros, entre outros grupos, né? Eu estou ouvindo o que a Ruth está colocando, né? A gente vai ver, poderá assistir à entrada e à aproximação de mais pessoas negras procurando psicanalistas dentro da sociedade brasileira, que já estão nesse lugar de poder atender, em sua basicamente brancos, só tem Vânia, negra nessa sociedade aqui do Rio de Janeiro, na medida em que essas pessoas enxerguem, vejam, percebam que elas vão se sentir, poderão ser acolhidas, né? E poderão ter os seus medos e as suas preocupações. Isso é uma perspectiva que eu tenho. Então, é preciso que a clientela enxergue isso. E se as pessoas estão com essa dificuldade, ainda que vocês tenham já pessoas negras, é porque existe algo relacionado a essa estrutura patriarcal, racista, que ainda está heteronormativa, que está presente e que impede as pessoas de virem. Ainda que muitos de vocês, como estão colocando aqui, se sintam já nessa condição, estejam abertos para, né? Porque o estrutural fala muito mais do que, muitas vezes, somente os nossos desejos e a disposição para. Então, é algo que a gente precisa discutir. Né? E isso é um processo em construção, já estou terminando. Né? Isso é um processo em construção. E dentro desse processo, aí a Cristina traz uma questão importante, que é a questão de reconhecer, por exemplo, vocês falaram aqui de medo. Né? Essa questão do medo ela é importante, ele é um tema importante. Né? A gente não se aproxima de lugares onde a gente se sente com medo, ou se aproxima com ressalva. Né? E aí eu digo medo, eu estou pensando em medo por parte dos negros e outros grupos não brancos, mas medo também dos brancos, medo da clientela e medo dos psicanalistas. Né? Essa questão de trazer o medo e as dificuldades, né? E a Cristina, estou terminando mesmo, e a Cristina traz essa questão fundamental, mas nesse diálogo com a Ruth isso ficou bem mais claro, né? O que a gente está discutindo aqui é a pontinha desse iceberg, né? Trazer esses sentimentos, essas noções, essas experiências do que está fazendo, né? É um cuidado com a escuta, com o que fala, né? Faz parte, é um processo de
de aprendizado. Então, esses estranhamentos, esses incômodos, de ambos os lados, né, devem ser falados com cuidado, com respeito, né, para garantir que a gente não vai ofender ninguém, né? Então, é isso. Como é que a gente começa a conversar, começa a falar, trazer as nossas dificuldades e medos, negros, não negros e pessoas brancas, aqui dentro da sociedade, para criar esse lugar. É assim que eu acho que é possível, né? Agora, é um processo, isso não é uma coisa que... Mas esse processo está em curso e já começou, então tem que ter esse lugar. Eu acho que um pouco isso que eu venho entendendo de como que isso pode ser feito, mas é um processo. Obrigada, Sônia. Wagner, tem mais alguém querendo falar? Tem a Maria Tereza e tem mais uma que se inscreveu, que é a Tami Zalberg. E tem um comentário aqui, que é da Carolina. Gente, mais uma noite linda, munida pelo fabuloso convite de Vânia, por mais uma convidada, uma fala da Rita. Ela é espetacular. Rita, não só aprendi muito com a noção da interseccionalidade, como ele passa a ser imprescindível no nosso letramento racial e outros letramentos. Amei. Realmente a sociedade brasileira está de parabéns. Noite grandiosa, gente. Muito grato. Carol. Maria Tereza. Pode falar. Olha, primeiro, eu estou encantada com essa mesa. Eu passei a tarde lendo alguns trabalhos, um da Eloá, que fala sobre um filme, né, sobre a negritude, e da Maria Helena Zamora, que o trabalho da Rita traz muito do trabalho da Zamora, né? E assim, primeiro, eu queria assim, agradecer muito a Vânia mesmo, como essas noites têm sido para mim assim, muito enriquecedoras, né? E depois, assim, dizer para a sociedade, a minha sociedade, que eu amo de paixão estar nesse lugar, né? Como é importante isso que nós estamos fazendo aqui hoje, né? A Cristina fala uma coisa que eu adorei, e é por isso que eu pedi a fala, que nós desconhecemos a nossa branquitude. E esse processo todo, isso está aqui, falar sobre isso é importantíssimo. E eu queria, assim, dar um exemplo meu pessoa, né, do meu racismo, da coisa que hoje eu percebo nas conversas, né? Então, assim, como é importante quando a gente está conversando, a gente saber o que vai falar, a gente se tocar na fala da gente, porque o racismo ele é tão estruturante, ele está ali tão arraigado, que a gente vai falando coisas e vai falando, mas hoje eu me pego assim, não, quando eu vou falar, não, olha ele aí chegando, né? E como é bom poder perceber isso, mas eu só posso perceber isso porque eu estou hoje aqui nesse lugar tendo essa conversa com vocês. Adorei a fala da Ruth. Por que eu adorei a fala da Ruth? Porque é isso, a gente precisa ter a condição também de se colocar naquilo que a gente pensa. Senão, a gente também fica sem um lugar e com medo de falar. Eu acho que não é isso. Eu acho que a gente tem que se colocar, a gente tem que escutar, a gente tem que acolher. Eu trabalhei numa instituição, no meu consultório, eu tenho alguns pacientes negros, e trabalhei numa instituição com meninos carentes, né, de área de vulnerabilidade, e esses meninos, a maioria negra, e eu atendi algum desses meninos. E uma vez eu atendi uma menina linda, linda, e ela chega péssima, chorando, e me diz assim, primeira coisa que ela fala, eu só queria ser um pouco branca. Nossa, eu nunca tinha escutado, e quando eu escuto isso, aquilo me dá um nó, e eu simplesmente não conseguia atender a menina, porque aquilo me fez chorar. E eu falava assim, mas por quê? Né? E eu nem sabia como falar com a menina, porque aquilo me deu uma dor tão profunda de ver o sofrimento que aquela menina estava por ser negra, e não é por ser negra, na verdade, é por viver numa sociedade onde a discriminação é alguma coisa que mata. Então, a gente precisa saber escutar, a gente precisa saber acolher, e é nesse espaço que a gente vai aprendendo a se racializar. Eu só tenho a agradecer. Obrigada, Vânia. Obrigada, Rita. Adorei a sua aula, adorei. E acho, Vânia,
Rita tem que ser a próxima convidada, lá do grupo do racismo. Eu já até falei com ela. Ela é. Tem mais alguém, Wagner, para falar? Tem sim, Vânia. Tem a Tami Zalberg. Oi, boa noite. Rita, eu não sei nem se você lembra de mim, eu fui sua aluna na Estácio, até fiz um seminário com você, é um prazer te ouvir, eu sempre aprendo muito, em qualquer lugar que você fala eu vou atrás. Eu vou falar, acho que de um lugar um pouco diferente, na verdade. Eu achei sua fala brilhante, a da Sônia também, me fez pensar muitas coisas. Eu estou estagiando numa clínica da família, né, na atenção primária, na Penha Circular, e é muito curioso, porque ano passado, principalmente, foi um ano que eu me debrucei muito, né, na questão do racismo, seja ouvindo falas de pessoas negras, lendo, mas é completamente diferente quando você vê isso assim, com os próprios olhos, né, ali na prática. A gente atende uma população que é, em sua maioria, negra, a gente pega parte do asfalto e parte da favela também ali do Complexo da Penha. E eu acho que, na verdade, algumas coisas que eu pensei que é muito diferente, como eu estou falando de um lugar de acadêmica, e foi o que vocês falaram, um paciente na psicanálise pode escolher o seu analista, né? Na clínica realmente tem isso que eu pensei que, na verdade, não tem nenhum médico negro. As pessoas negras de lá são os agentes comunitários de saúde ou a moça da limpeza, no máximo uma enfermeira. E mesmo se tivesse uma médica ou um médico negro, a pessoa não pode escolher porque ela tem uma equipe determinada, né? E isso foi uma coisa que nunca tinha me passado pela cabeça antes de ouvir a sua fala ou a da Sônia. E outra coisa que eu penso também que é muito diferente, porque como paciente de psicanalista, né, você vai até o consultório do seu psicanalista. É muito diferente quando isso, numa clínica da família, você está no território, você está ali na comunidade. E era sobre isso que eu ia falar, porque, apesar de me debruçar sobre esse assunto, ouvir e me repensar, como eu fiz hoje aqui nessa noite, eu sinto que é muito pouco. Eu sinto que, de alguma forma, eu tento ter isso, né, meu cuidado com os pacientes que eu atendo, mas mesmo assim eu sinto que não é o suficiente. E não sei, talvez é mais uma frustração mesmo assim que eu trouxe do que qualquer outra coisa, assim. Tami, primeiro, obrigada assim pelo carinho, pelo elogio, assim. Acho que eu estava te ouvindo falar. E aí, ouvindo um pouquinho do que Sônia e do que vocês estavam conversando sobre a sociedade, eu sou médica de família e comunidade, né? Vocês já sabem, assim. E na medicina de família e comunidade a gente pensa cuidado biopsicossocial, biopsicossocial espiritual, cuidado integral em saúde. Aí corta essa fala que eu acabei de dizer para o Tratado de Medicina de Família e Comunidade do Brasil, que se você fizer um Ctrl+F e procurar racismo, não tem nada. Então, assim, quando a gente fala, né, que o racismo à brasileira, ele é todo construído em cima do mito da democracia racial e da naturalização do racismo a tal ponto de que a gente não consegue nem perceber o racismo que a gente produz, é real, assim. Quando a gente fala que a produção de cuidado em saúde ela é extremamente racista, ela nem consegue se perceber racista, é algo que está dado, que está colocado, assim. Em 2017, a gente construiu um grupo de trabalho de saúde da população negra, assim, dentro da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. E a partir daí que a gente começou a produzir e a pensar cuidado em saúde racializando. Então, essa questão que eu trago hoje para a gente conversar, né, sobre a perspectiva interseccional, ela é algo que a gente está produzindo há 4 ou 5 anos, assim. Antes, a questão racial não era discutida dentro da medicina de família e comunidade. Não é que o tema não existisse, né? Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Guerreiro Ramos, Neuza Santos já faziam essa discussão, mas essa discussão ela não tinha eco para entrar nos espaços de produção de cuidado em saúde. Muito pelo contrário, né? Ela tinha
ela era, por muitas ferramentas, silenciada. Assim, tipo, não, esse não é um assunto relevante. Fanon é extremamente radical e violento e a gente não vai ler o que ele está produzindo. O trabalho da Neuza Santos sobre o processo de tornar-se negro não é intelectual, é um trabalho militante que não vale a pena ser lido. Assim. Isso são frases que foram ditas no processo de tentar silenciar a produção de conhecimento. Assim. Então, quando vocês estão, né, buscando aprender, se inquietando, e eu acho que tem uma questão que é se perceber como produtor de racismo, se perceber como produtor de violências, é muito difícil, é muito desagradável muitas vezes, né? Gera desconforto mesmo, assim, porque a gente sai daquele lugar de, eu sou um ser humano incrível, para eu sou um ser humano incrível, mas eu produzo uma série de violências, mas eu naturalizo uma série de violências, e eu preciso estar atento o tempo inteiro para eu não produzir essas violências, né? Porque quando eu falo, e aí acho que Fanon fala isso, né? Numa sociedade racista, quando a gente fala no automático, quando a gente fala no inconsciente, quando a gente fala no direto, a gente muitas vezes vai produzir racismo também, porque para a gente não produzir racismo, a gente tem que estar o tempo inteiro trazendo para reflexão e pensando, poxa, mas espera aí, essa fala aqui, por que eu estou falando isso? Por que quando eu vi aquela pessoa negra, eu peguei minha bolsa e atravessei a rua? Por que eu falo denegrir quando, na verdade, eu estou querendo dizer que algo é inferior, né? Então, a gente tem que o tempo inteiro estar fazendo esse exercício, e é cansativo, não acho que não seja, né? Mas também é cansativo a gente viver numa sociedade que naturaliza o racismo, então, é o tempo inteiro esse meio do caminho aí, né? E aí eu acho que tem um outro ponto que também me faz pensar, que é o quanto que a gente trazer para o cuidado em saúde, por exemplo, eu fiquei pensando, né? A maioria de vocês que estão aqui conversando com a gente hoje trabalha diretamente com psicanálise. E para muitas pessoas negras que vão chegar no consultório, vocês podem facilitar, vocês podem apoiar o processo de tornar-se negro, né? O processo de se reconhecer uma pessoa negra, de se valorizar enquanto uma pessoa negra, e o quanto que isso é potente, mas o quanto que isso também deixa de acontecer quando a gente não faz essa discussão, quando o tornar-se negro passa a ser algo que a pessoa ou ela se vira para fazer sozinha, no peito e na raça, ou deixa para lá, né? Então, o quanto que atravessa o cuidado em saúde, o quanto que atravessa a nossa noção de pessoa no mundo, assim. E aí, Tam, eu acho que o fato de você estar desconfortável e tentando e pensando e tentando chegar lá já faz muito à frente do que a gente veio fazendo até hoje, assim. É fantástico? Vai resolver o mundo? Não, e nem eu, e nem a gente aqui junto vai resolver, mas a gente vai criando caminhos, e a gente vai pensando possibilidades, e a gente vai tentando, né? Eu acho que a gente não tem, talvez, uma das coisas que a Maria Lugones mais me fez ficar confortável foi de pensar que a gente não precisa produzir resposta para tudo, e tem muita resposta que já está dada aí, a gente só não está conseguindo olhar para elas. E aí a gente também vai botar o nosso olhar para como algumas respostas já estão sendo construídas, como alguns caminhos já estão sendo trilhados, assim. Eu não sei se vocês já leram, vocês já entraram em contato com a produção da dissertação de uma psicóloga que chama Lia Weiner-Schuckmann. A dissertação chama Entre o Branco, o Branquíssimo e o Encardido. E ela vai discutir sobre, ela vai entrevistar pessoas brasileiras, brancas, sobre esse processo de se perceber branco, né? Sobre esse processo de se racializar, de reconhecer os privilégios. É uma dissertação muito gostosa de ler, muito tranquila de ler, e que eu acho que vale nesse processo de ir se percebendo e ir ficando confortável com o desconforto que é se perceber branco também. Assim, as pessoas que leem gostam bastante. Rita, a Lia Weiner-Schuckmann já esteve aqui. Nossa. Foi a primeira pessoa que eu convidei para essas quintas-feiras, e não foi por acaso. Eu a convidei por ser branca, judia, enfim, sulista, e eu achei que seria mais palatável trazer primeiro uma mulher branca, falando do lugar dela, porque a primeira pessoa que eu ouvi falar de lugar de fala foi a Lia Weiner-Schuckmann na tese dela, quando ela faz a justificativa de por que ela está estudando aquele tema, ela se posiciona como mulher branca, judia, fala da ancestralidade dela, então eu achei importante trazer a Lia para cá.
E eu queria falar com a Tami também, porque tinha aqui uma médica presente que eu acho que foi uma das construtoras que ajudou a construir a política nacional da saúde da população negra, mas eu acho que ela já não está mais aqui presente, porque ia até convidá-la também para falar. Mas, Tami, eu fiquei pensando no seguinte, não é só com você, mas foi você que me motivou a falar. Eu fiquei pensando em algumas coisas que eu já escutei, como, por exemplo, ir a um médico no serviço público, um médico do SUS, e o médico passar uma receita que o paciente não consegue entender nada do que está escrito, por exemplo, ou de dizer, tome tantas vezes por dia, sem a pessoa sequer saber ler, por exemplo. E muitos desses pacientes não sabem ler, não foram alfabetizados. E o médico não tem nenhuma preocupação de criar alguma maneira que ele possa transmitir para aquela pessoa de que maneira ela vai poder ingerir aquele medicamento. Ou, por exemplo, dizer que tem que ter tantas alimentações por dia e comer alimentos diversificados, muitas verduras, muitas leguminosas, muitos isso e aquilo, quando a gente sabe que grande parte dessa população mal come feijão com arroz, especialmente nos dias de hoje. Então, quando a Rita traz a questão daquela moça, mulher, com dor de cabeça, eu fico pensando qual seria o diferencial, porque, na verdade, a equidade fala que a gente tem que tratar o diferente. Então, se um médico branco, porque é o seu caso, se preocupa de perguntar, por exemplo, como ele se enxerga, se ele se enxerga como negro, porque eu sei que isso está na política nacional de saúde da população negra, e eu sei também que a maioria dos médicos não perguntam isso. A maioria não pergunta porque isso nem passa na nossa cabeça que isso seja importante, inclusive para as políticas públicas. Não passa na nossa cabeça, como também não passou na nossa cabeça, e não passou porque a gente não pensa que seria importante que todos nós nos auto-identificássemos na sociedade. A gente está pensando agora, mas não passou pela nossa cabeça. Então, se não passou, é porque outras coisas também não passam pela nossa cabeça quando a gente está diante de uma pessoa que é marcada, de certo modo não, desde que nasce, como um diferente. Então, eu acho, como a Rita, que só o fato de você estar se debruçando, pensando nessas questões, como todas as pessoas que estão aqui presentes, eu já acho que é um passo para a gente mudar o mundo. A outra coisa é que a Cristina é minha amiga, nós somos da mesma turma, entramos na formação psicanalítica há 30 anos atrás, e de cara, no primeiro dia, ficamos amigas. No primeiro dia mesmo, começamos a ir para a sociedade juntas, ir voltar para casa juntas, enfim. E a Cristina uma vez viajou, ela foi para os Estados Unidos e ela foi em um determinado bairro, eu acho que ela mesma pode contar, mas eu sempre falo disso, que ela disse que pegou um trem que só tinha negros dentro do trem, só tinha ela e a família dela de brancos. E ela disse que imediatamente pensou como é que eu me sentia numa sociedade que na época tinha 500 membros, sendo somente eu negra. E eu acho que isso fala desse estranhamento que a gente não pode negar. Quando a Rita fala que quando não se marca a diferença, a gente já está cometendo um equívoco, eu compreendo isso assim de uma maneira radical, porque eu ouço muito dizer isso, somos todos humanos, somos todos iguais. Mas quando você não faz a diferença entre um e o outro, você não está podendo escutar aquela pessoa. Então, eu acho que é disso que a gente está falando, é de escutar essa diferença, é de poder marcar essa diferença. Porque só isso vai dar para a gente instrumentos para poder escutar, de fato. Para poder escutar, além daquilo que está sendo falado, poder escutar com os olhos, com o corpo, com o cheiro, com tudo que chega para a gente. Eu também compreendo o que a Ruth está falando, porque isso é produto de muitas conversas nossas, né, Ruth? Aliás, eu acho que todos nós temos falado muito dessas questões exatamente para a gente tentar
a Ruth falou dos muros, e eu pensei que quando... A Ruth falou das pontes, e eu pensei nos muros. E que quando um muro separa, uma ponte pode unir. Isso é uma música do Paulo César Pinheiro, que eu acho uma música linda, que se chama Sagarana, o nome da música, e ele fala justamente isso, que quando um muro separa, uma ponte une. Eu acho que essa ponte, quando a Cristina fala, a Ruth, a Tereza, da minha responsabilidade, e eu acho que eu tenho realmente responsabilidade nisso, tudo que a gente está vivendo, mas eu acho que é como o bebê lá que a Cristina estava falando, que precisa de cuidado. Eu acho que o bebê precisa do outro, e todos nós precisamos do outro. A nossa prática é uma prática que reafirma todos os dias o quanto que a gente é dependente do outro e, ao mesmo tempo, só. Isso é uma coisa que a gente aprende na psicanálise, que a gente é só, absolutamente só, mas que a gente depende do outro, a gente precisa do outro. Então, a realização desse encontro não teria nenhuma riqueza se não tivessem os outros aqui, né? Falando, conversando, perguntando, dialogando. E essa é uma questão que não é, como a Rita disse, dos livros, é uma questão de todos nós, que enquanto não estivermos todos nós empenhados em discutir, em perguntar, em arriscar, e sim, eu acho que todos nós temos preconceitos, todos nós temos questões obscuras em nós, mas é como a Tereza disse, eu acho que a gente tem que estar atento e pensar de novo, olha ele aí, como a Tereza falou, e como a Rita também disse, não há resposta, a gente está construindo. E eu espero que vocês estejam aqui no próximo mês e no próximo, e espero que quando terminar essa gestão, que a outra que venha mantenha, não o projeto, porque o projeto está votado, está em ata, está firmado, o projeto não vai terminar, mas de dar continuidade a essas discussões e até expandi-las para dentro do Instituto, para outros espaços. Então, Rita, eu vou passar a palavra para você, porque a gente está encerrando, já está na hora. Quero agradecer muito a sua vinda, o que você preparou para nós. Fiquei muito feliz de ter você perto aqui da gente. E eu vou passar a palavra para você se despedir. Bom, eu queria, em primeiro lugar, agradecer pelo convite, agradecer pelas trocas, assim, eu acho que quando a gente consegue abrir espaço para que as pessoas perguntem, para que a gente se sinta à vontade para dizer, eu pensei sobre isso me tocou, eu acho que a gente está conseguindo avançar mais do que quando a gente faz uma conversa e depois ninguém fala, porque gera mais constrangimento do que espaço seguro, assim. Então, eu acho que vocês estão construindo um caminho em que todo mundo se sente à vontade para trazer, para contribuir, para pensar junto. Eu acho que a intenção é um pouco essa, porque aí sim a gente consegue construir pontes, senão a gente vai só se atravancar e não vai avançar nunca. Eu acho que a gente precisa muito avançar, né? Eu, enquanto pessoa negra, fico o tempo inteiro tentando exercer uma coisa que Vitor Vale escreveu, que é ser pacientemente impaciente, assim, né? Porque é isso, assim, o racismo é algo que o tempo inteiro está batendo na nossa porta, que a gente sabe que está matando as pessoas cotidianamente, que está produzindo corpos descartáveis o tempo todo. Mas não tem uma resposta rápida, não tem uma mudança que vai acontecer de uma hora para outra, então a gente está construindo caminhos, isso dá fôlego para a gente pensar e para a gente olhar para um futuro possível, né? É lógico que essa discussão não começou agora, que antes de eu falar, antes de Sônia estar aqui, antes de Joyce estar aqui, a gente teve várias pessoas que vieram, começaram a fazer essa discussão, antes de Vânia também, a gente teve muitas pessoas que já começaram essa discussão, que estão nessa batalha há muitos anos. E aí uma coisa que Lúcia Xavier sempre me diz é que é isso, né? Quando a gente olha para o futuro, fica mais interessante olhar para o passado e ver o quanto que a gente já conseguiu andar, assim. E aí eu olho para o que a gente está fazendo hoje, né? Para esse movimento, que eu acho extremamente importante quando a gente está falando com a psicanálise, a gente está falando em saúde mental, a gente está falando em tentar reverter um quadro que é, hoje no Brasil, um jovem negro tem 45% mais chance de cometer suicídio do que um jovem branco, né? Então, a gente tem dados que mostram que a urgência está aí.
mas os caminhos para a gente fazer mudanças, ele não vai ser rápido. Eu acho que espaços seguros, espaços de comprometimento, a leitura, a busca, essa vontade de expandir a perspectiva e de o tempo inteiro estar se percebendo, estar se observando, já faz uma diferença muito grande. Assim. A gente precisa avançar muito, mas também não adianta nada a gente avançar muito em 2 ou 3. Se a gente avançar muito em 30, em 40, a gente consegue fazer mudanças muito mais significativas. Então, obrigado, estou disponível sempre que vocês precisarem e que a gente conseguir também alinhar as agendas, que é difícil, né, Vânia? Mas fico muito feliz de ver esse espaço sendo construído por vocês. Parabéns, viu? Obrigada, Rita. Obrigada, pessoal. Muito bom, Rita. Muito obrigada. Obrigada, Vânia, a todo mundo, né? Boa noite, muito obrigada também a todos vocês. Boa noite, valeu. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigado, Rita. Ótimo ver uma opção de gente que eu não vejo em tempo. Boa noite, gente. Boa noite. Dá um beijo em Alice, que eu vi a Alice por aí, Magda.